Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora Garcia, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, ainda dando seguimento aqui no livro de Atos, dentro do Novo Testamento, qual o tema que eu tenho trazido aí para vocês, né? Então, irmãos, eu quero falar para vocês hoje um pouco mais sobre a história de Saulo. Para quem não conhece, não sabe quem foi, Saulo, dá uma olhada no meu vídeo de ontem, né? O vídeo anterior a esse. Ele tá ali no meu canal, tá liberado para todo mundo assistir. Então, irmãos, ontem eu falei um pouco mais sobre a vida dele antes da conversão e o durante a conversão. O que aconteceu quando ele se converteu, como foi a conversão de Saulo. Então, irmãos, nós vimos ali de primeiro momento que Jesus apareceu para ele se encontrou com Jesus, ele foi guiado até Damasco por outras pessoas, né, a importância de ter pessoas caminhando com você. Aí ali também, irmãos, ele passou por uma experiência de ter uma visão transformada. E experiências ali foram suficientes para mudar a vida de Saulo, né? E depois até o nome dele foi mudado e ele passou a ser chamado de Paulo. Então, irmãos, ali ainda no capítulo 9 do livro de Atos, a gente pode ver no versículo 20 que depois que ele passou pela conversão, logo ele começou a pregar aquilo que ele começou a acreditar. Porque assim como ele pregava antes dessa conversão sobre a religiosidade que ele tinha embutida ali na carga cultural dele, ele também falou, ele entendia que ele já estava preparado para sair falando aos sete cantos sobre Jesus, né? Sobre a história de Cristo e tudo o que aconteceu com ele. Então vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre isso no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 9. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Todos que ouviam ele falar, ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Senhor. E aí, irmãos, assim, né, eu já começo a trazer uma reflexão em cima dessa parte que eu trouxe lida para vocês. E ele chegou ali naquela região de Damasco, e ali todo mundo, ele entendeu que ali todo mundo tinha medo dele, né? Ele era uma pessoa temida, então, tanto é que quando Ananias foi orar por ele, Ananias foi temeroso, mas obedeceu a Deus, né? Então, ali os judeus, que mesmo os judeus, né, já conheciam ele, ficaram bem confusos. Não é esse que vinha para matar, para prender, para destruir a vida dos filhos de Deus, das pessoas que pregavam sobre Cristo? O que ele está fazendo, né? E eles, em comum acordo, resolveram fazer o quê? Matar, né? Matar o Saulo. Então, os discípulos de Saulo descobriram esse plano dos judeus e esperaram anoitecer e ajudaram que ele fugisse da cidade. Então, daí na fuga de Damasco, ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, irmãos, ele chegou lá nos discípulos. Sabe? Imagina só, né? Os discípulos lá em Jerusalém também tinham medo dele, porque ele tinha matado muita gente. Então, né, ele era assassino dos evangélicos, dos cristãos. Então, daí, de repente, ele passa e começa a querer caminhar com eles. É lógico que eles iam ter medo. É lógico que as pessoas iam olhar com maus olhos e ficar atemorizadas. Mas ali diz, né? Um pouquinho mais adiante aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que realmente fosse um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou no caminho Saulo vira ao Senhor. Como o Senhor, né, falou com ele. E ali ele havia pregado em Damasco corajosamente sobre Jesus, né? Então ali o Barnabé já sabia que realmente ele estava mudado, ele tinha quebrado com aquela estrutura religiosa que ele estava vivendo, mas os discípulos ali, os cristãos estavam com medo dele. Porém, após essa conversa de Barnabé com os discípulos, foi permitido a inserção, né? A entrada dele no grupo, vamos dizer assim, né? No grupo dos discípulos. E ali, por algum tempo, ele começou realmente a falar de Deus e mostrar que ele não era mais aquela pessoa, que ele queria. A intenção dele, do coração dele, era boa, sabe, irmão? Ele tinha a intenção de, ei, né? Assim como Jesus fez na minha vida, ele pode fazer na sua. Ele foi com aquela intenção legal. Só que, em paralelo a essa boa intenção do coração de Saulo, existia um orgulho. Por quê? Porque imagina só,
Nós vimos que Saulo, ele era um cara muito estudioso, ele tinha diploma, ele era uma pessoa poliglota, que falava várias línguas. Então, imagina ele chega lá naquele meio de pescadores, que eram, né, os discípulos de Jesus. Então ele pensa, uau, aqui eu vou me destacar, aqui eu vou poder falar de Jesus à vontade. Uau, aqui eu vou ser o mestre de todos, né? Aqui eu vou ser o segundo Jesus. Então, irmãos, eu acho que ele ficou meio confuso ali, e a parte do orgulho dele meio que se elevou. E aí eu acho que perdeu um pouco da direção, ele perdeu um pouco da direção ali, né? Então, quando a gente começa, irmãos, a querer se sentir superior às pessoas, porque a gente tem um canudo, porque a gente tem uma empresa, porque a gente tem uma vida social superior financeiramente das outras pessoas, ou porque o meu carro é melhor do que o do meu vizinho, ou porque a minha roupa é de marca do fulano não é. Aí Jesus vem, né? Deus vem e permite que a gente seja quebrado mesmo, que o nosso orgulho seja posto por terra. Então, irmão, muito cuidado quando você se torna orgulhoso, porque você se acha o melhor, o bambambam, porque você conhece a palavra, porque você conhece Jesus, e você começa a querer pisar naqueles que estão lá no mundo perdido como vocês estavam. Então, irmãos, que vocês já tenham essa percepção que a gente deve cuidar com a forma a qual a gente se porta, né? Principalmente após a nossa conversão, a nossa história com Jesus. Não é? Ali, nossa conversão com Jesus não nos dá o direito da gente ficar pisoteando em outras religiões, da gente ficar acusando outras pessoas, da gente querer ser melhor do que ninguém. Nossa conversão com Jesus nos permite que a gente tenha uma vida transformada e passe a ter inspiração para as demais pessoas, para que elas também passem a querer caminhar com Jesus e ter a vida mudada. Amém? Então, irmãos, vamos seguindo aqui. Então ele chegou... Então ele chegou ali em Jerusalém muito orgulhoso de si mesmo e se sentindo superior, né? Só que ele esquece que enquanto ele estava ainda perseguindo os cristãos, os discípulos estavam lá chorando e caminhando com Jesus, né? Que eles estavam ali debaixo de uma vida praticante já daquilo que Jesus nos ensinou. Então, às vezes, não é o diploma, não é o conhecimento secular que vai te fazer ser melhor do que as outras pessoas, ou entender, ou ser posto em algum cargo, em algum lugar. O que vai te fazer é a experiência, é o conhecimento, né? Porque os discípulos começaram a caminhar com Jesus, mas eles não tinham diploma. E nem por isso eles deixaram de entrar na história e estar aqui até hoje. Então, irmãos, não se apega muito nessas coisas. É importante, é legal. Eu até incentivo que vocês estudem, que vocês busquem ter uma profissão, mas que tudo na vida de vocês seja para honra e glória do Senhor. Amém? Irmãos, vamos ver aqui, para dar seguimento. Então, quando ele chegou em Jerusalém e fez todas essas coisas dessa forma, de lá ele também foi praticamente expulso de Jerusalém pelo próprio Deus, né? Primeiro, a igreja expulsou ele, então, porque eu acredito que ele começou a se achar lá, aí a igreja expulsou ele, aí Deus veio, falou com ele também, e veja só, irmãos, que coisa, ele foi praticamente levado à força, na verdade, por contra sua vontade, para sua própria terra. Ele voltou lá para sua origem, lá para Tarso. Então, de Damasco, ele foi para Jerusalém, ele fugiu para Jerusalém, e de Jerusalém ele foi expulso para sua terra de novo. Então, ele voltou para Tarso lá, né, onde ele tinha a família dele. Então, ali ele passou 10 anos em anonimato, ali ele passou 10 anos sendo moldado, sendo transformado, e ali ele já não era visto como, ele não podia se sentir superior a ninguém ali, porque ali todo mundo não, mas a maioria das pessoas tinham os mesmos acessos que ele às questões de quesitos financeiros e de estudos, enfim, de uma vida melhor. Mas então, irmão, depois que ele foi praticamente expulso ali, né, que está na palavra do Senhor, que depois que ele foi expulso também, ele voltou lá para sua terra e ficou em anonimato por causa do orgulho dele. Então, irmãos, se ele não tiver, por 10 anos, então muitas vezes o nosso orgulho, ele nos atrasa na nossa vida. O nosso orgulho, às vezes, nos faz a gente caminhar para trás, entende? A gente voltar, a gente regredir. E assim, se você tem esse problema com orgulho, irmãos, começa a cuidar do seu coração, pede pro Senhor cuidar, pro Senhor libertar você desse problema, desse sentimento de prepotência, de se sentir superior às pessoas, ou de querer estar no meio só dos que são bem vistos, dos que são superiores, né, nesse mundo de hierarquia, de posto, de status. E sabe, irmãos, às vezes a gente é transformado, passa pelo processo, para que quando a gente esteja numa situação um pouco mais maturada na nossa vida, quando você tiver um pouco mais conhecimento, um pouco mais de entendimento,
que você também possa receber as pessoas, assim como Jesus recebeu você, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com toda a sua dificuldade, que você possa receber as pessoas sem apontar religião, sem causar crítica, sem apontar erros, sem ficar julgando a forma de pensar da pessoa. Você passe a ser uma inspiração para aquela pessoa e não fique somente sendo um dedo acusador, sabe? Sejam as mãos que estendam, que salvam, que transformam, que ajudam, sabe, irmãos? Então, que você não fique confuso, que depois que você vai caminhar com Jesus, tudo vai ficar bem, tudo vai ser mudado para tudo melhor. Olha o tempo que Saulo foi passou ali para ficar sendo processado nele, uma maturidade ali para que ele conseguisse depois caminhar no propósito dele. Então, às vezes, irmãos, a gente começa a se encher de um orgulho que não vem do Senhor, que não agrada ao nosso Deus. Então, se nós somos filhos de Deus e queremos ter uma identidade parecida com o do nosso Pai, a gente precisa ter os braços abertos para que esse mundo venha venha olhar nós como espelho, como inspiração para eles. Ou eles vão olhar pra gente, a gente vai ser aquelas pessoas mal vistas, acusadoras e chatas. Por que eles vão querer ser filhos de Deus, desse Deus que você está aparentando ser? Entende? Então, irmãos, que fique bem claro para vocês que essa é a mensagem que eu já vou trazer para vocês hoje, e reflitam em cima dela. Fique claro o que eu queria dizer, né, voltando. Fique claro que não é porque você está caminhando com Jesus que você não vai enfrentar provas, dificuldades, ou que você vai ter que muitas das vezes voltar e ser quebrado nos seus orgulhos, nas suas características anteriores à conversão. Tudo é um processo, tudo passa, tudo é mudado e a gente amadurece nesses processos da vida. A nossa vida é renovada todos os dias, então que cada dia você venha estar mais perto, né, daquilo que o Senhor tem para você. Então, irmãos, quanto mais perto a gente chega da luz, mais forte ela fica. Então, que vocês estejam mais perto do Senhor, né? E que o Senhor esteja cada vez maior na vida de vocês. E que essa luz brilhe em vocês, para que vocês também brilhem para as outras pessoas. Amém? Então, irmãos, é isso, tá? Amanhã eu vou estar falando sobre um pouquinho ali das primeiras obras de Paulo. Espero que vocês estejam me acompanhando, estejam gostando, e estejam sendo edificados e abençoados com as minhas palavras. Eu tenho feito com a intenção de abençoar realmente o coração de vocês, tá lançando sementes, e realmente é aquilo que Deus tem posto no meu coração. Deus os abençoe, graça e a paz seja com cada um, e até logo.